Brasília. Você deve conhecer esse nome ou porque ela é a capital do Brasil ou por causa dos políticos corruptos. Mas ela é uma das cidades mais belas do país e hoje eu vou contar a história dela. Então, pega sua maleta cheia de propina e vem que eu te conto. Para espalhar a história da capital do país, fiz esse vídeo, um resumão, então não vai ter todos os detalhes, peguei só algumas partes importantes e interessantes da história. Brasília. Da onde veio esse nome? Assim, a história começa há muito tempo atrás, quando o Brasil ainda era colônia de Portugal. Ele já tinha o plano de levar a capital do país para o centro, para evitar algum tipo de ataque durante alguma guerra. Mas isso nunca aconteceu, nem a guerra e nem levar a capital para o centro. Quando o Brasil evoluiu para o Império, o patriarca da independência, José Bonifácio de Andrada e Silva, deu a ideia novamente de mudar a capital para o centro. Mas dessa vez ele sugeriu o nome de Brasília. E foi daí que surgiu o nome Brasília. Mas muitos devem achar que foi o sacerdote Dom Bosco que deu essa ideia. I have a dream. Não, isso daí foi Martin Luther King. Mas assim, o sacerdote também teve um sonho, uma visão. Ele falava que entre os graus 15 e 20, ele via uma enseada larga e comprida, que partia de um ponto onde iniciava um lago. Hoje a gente já sabe do que ele estava falando, era de Brasília e era o do Lago Paranoá. Brasília, um sonho em construção. Em 1891, na primeira Constituição brasileira, Brasília deixou de ser uma ideia. Então, foi montada uma expedição chamada de Missão Cruz. Ela era liderada por Luiz Ferdinand Cruz. Ele era médico, biólogo e geólogo. Ele que foi responsável por dar uma geralzona no centro do Brasil para achar essa região. E aqui, na época, ficou conhecida como Quadrilátero Cruz, que hoje em dia a gente chama mais de quadradinho. Em 1922, no centenário da independência, foi colocado a pedra fundamental, em Planaltina. Em 1956, Juscelino Kubitschek começou a construção de Brasília, bem no local onde o sacerdote Dom Bosco tinha indicado. Ficou como se fosse uma premonição do sonho dele, né, da visão, então assim começou. E para organizar tudo foi criado a nova CAP, Companhia Urbanizadora da Nova Capital. Ela ficou responsável por fazer um concurso onde você ia ver todos os projetos urbanísticos para a nova construção da capital. O nome do concurso era Concurso Nacional do Plano Piloto da Nova Capital do Brasil. Eita povinho para gostar de nome grande, né? O arquiteto e urbanista Lúcio Costa foi o vencedor do concurso. Mas o dele foi por causa da simplicidade, né? Todo mundo gosta de algo simples e elegante. A linha mais inclinada deixou a cruz com cara de avião, e elas ficaram conhecidas como Asa Norte e Asa Sul, áreas residenciais ali de Brasília. A outra linha é o Eixo Monumental, ali onde ficam os prédios públicos e o Palácio Federal, do lado leste. No centro fica a rodoviária e a torre de TV, e os prédios do governo local fica no oeste. Cidade planejada para o trabalho ordenado e eficiente, mas ao mesmo tempo cidade viva e aprazível, própria ao desvaneio e à especulação intelectual, capaz de se tornar com o tempo, além do centro do governo e administração, no foco de cultura das mais lúcidas e sensíveis do país. Isso foi palavras de Lúcio Costa. Se você não olhar para o lado da corrupção, o que o Lúcio Costa falou foi o que exatamente Brasília se tornou. Oscar Niemeyer foi o arquiteto responsável pela construção dos principais monumentos de Brasília: o Congresso Nacional, o Palácio da Alvorada e do Planalto, o Supremo Tribunal Federal e a Catedral. Mas espera aí, a cidade não é só isso.
Burle Marx foi o responsável por dar um toquezinho a mais, com jardins e praças para a cidade. E Athos Bocão, com um toque final, aquela cerejinha em cima do bolo, fez os painéis para decorar a cidade. Brasília foi ganhando forma e corpo de cidade. Então, os abrigos onde ficavam os candangos também foi crescendo, porque cada vez chegava mais e mais e não parava de crescer. E aí viraram as cidades administrativas, como Ceilândia, Taguatinga e outras. Um dia Brasília deveria ficar pronta. E sim, ela ficou. Foi em homenagem a Tiradentes, que morreu em 21 de abril. Ele foi Inconfidente Mineiro, ele foi o líder da Inconfidência Mineira, que lutava pela independência do Brasil. E Brasília serviu como homenagem também a Tiradentes e aos Inconfidentes, que lutava pela liberdade do povo e a coragem da nação. Brasília é uma cidade de monumentos incríveis, isso ninguém pode negar, mas não é só isso que conquista os turistas. Ela, com seus prédios baixos e sendo plana, o seu céu é considerado um dos mais lindos do Brasil. Com suas áreas verdes e o seu lago, pode substituir até o mar de várias cidades por aí. Em 1987, a Unesco declarou Brasília como Patrimônio Cultural da Humanidade por causa da sua importância arquitetônica. Isso deixou Brasília tão importante quanto a Muralha da China, as pirâmides do Egito, o Centro Histórico de Roma, Palácio de Versalhes e muito mais. Brasília foi o primeiro bem contemporâneo a ser declarado como Patrimônio Cultural da Humanidade. Uhul! Brasília é multicultural. Esses são os candangos. Vieram de todo o Brasil para a construção de Brasília. Eles são responsáveis por tudo que temos aqui hoje. Até o meu bisavô veio para dar uma mãozinha. Veio em busca de dinheiro. Mas assim, tudo que temos hoje, a cultura, a diversidade, a comida, teve muito acidente, muitos morreram. Mas isso é o lado ruim da história. Posso até aprofundar outro dia. Mas isso daqui é só um resumão da história de Brasília. Muito breve, muito rápido, é só para você entender como surgiu Brasília. Vou deixar aqui links na descrição das fontes e tudo que eu peguei para ter a base para esse vídeo. E agora, para me dar uma força, se inscreve aí, comenta aí e dá o like. E bora que é só sucesso!